Veja agora as diferentes configurações de caminhões, suas nomenclaturas, classificações e curiosidades, de acordo com o tipo de cabines, carrocerias e demais implementos, utilização, peso bruto total, entre outros. Primeiramente, uma breve definição. O caminhão é uma espécie de veículo destinado ao transporte de cargas, cujo peso bruto total ultrapassa os 3.500 kg. Isso inclui desde os caminhões pequenos, chamados 3/4, alguns furgões que ultrapassam esse peso, sendo os cavalos mecânicos também uma espécie de veículo de tração, ou caminhão-trator. Os mais comuns são os chamados caminhões rígidos, cujo implemento é afixado diretamente sobre seu chassis, de acordo com o tipo de mercadoria ou serviço a ser realizado. A palavra caminhão tem origem francesa na palavra camion, que no português foi adaptada para caminhão e mais comumente caminhão. E com a evolução dos veículos terrestres, também veio as leis e demais regulamentos de trânsito, trazendo as mais diversas limitações e permissões, como comprimento, peso bruto total, capacidade máxima de tração, peso bruto total combinado, quantidade e configurações de eixos, entre outros. Com relação a peso, a tara é o peso do veículo sem estar carregado, somando-se todos os componentes mecânicos e implementos. A carga útil, todo o peso que o veículo pode carregar, é chamado de lotação. Somando-se a tara e a lotação, tem-se o peso bruto total do veículo. Essas informações obrigatoriamente devem constar em um decalque nos veículos de carga. O peso bruto total combinado é o peso máximo que o veículo ou conjunto de veículos pode transmitir para o solo, estabelecido pelo Inmetro e Contran, de acordo com as características mecânicas de tração, comprimento e quantidade de eixos. A capacidade máxima de tração é a indicação feita pela própria fabricante do veículo, calculado de acordo com as limitações e especificações mecânicas e dos componentes, como motor, suspensão e transmissão. A capacidade máxima de tração compreende o peso bruto total do caminhão, mais algum reboque ou semi-reboque tracionado. O comprimento máximo permitido para os caminhões rígidos, independente da configuração de eixos, é 14 metros. O peso bruto total é dividido em peso máximo por eixo, e em ambos os tipos de medições podem gerar multas e até necessidade de remanejamento ou transbordo de carga. Outra divisão que temos com relação aos caminhões, e que influencia diretamente na capacidade de carga, é a configuração dos eixos. Os primeiros caminhões tinham dois eixos, o dianteiro e o traseiro, cada um com um ponto de apoio de cada lado, sendo 4 pontos, e os dois traseiros exercendo tração, logo 4 pontos de apoio, sendo 2 de tração, o dito 4x2, sendo os dois dianteiros apenas direcionais, comumente chamado de caminhão-toco. Para se aumentar a capacidade de carga, surgiram as outras configurações, por exemplo, a 6x2, ou seja, sendo 6 pontos de apoio e 2 de tração, chamado de caminhão-truque, ou trucado. Esse tipo de veículo perde um pouco no ângulo de subida, pois o eixo de tração pode perder a aderência ao se entrar em um aclive acentuado. Por isso, alguns veículos urbanos, como os de coleta de lixo, podem ter o truque antes do eixo de tração, para evitar esse problema, que pode ser evitado com a tração 6x4, com 4 pontos de tração, chamado de traçado, assim como o 4x4, com 4 pontos de apoio exercendo tração,
e assim por diante, incluindo algumas raras versões 6x2/4, que são 6 pontos de apoio, 2 de tração e 4 direcionais. E um não muito novo, mas que ganhou grande destaque e utilidade ultimamente, o 8x2, ou famoso bitruque ou bidirecional, já que tem um eixo de tração, um truque e 2 direcionais na dianteira. Há também o 8x4, geralmente utilizado para transporte fora de estrada, guindaste ou betoneiras, por exemplo. Seguindo este mesmo raciocínio, existem outras configurações especiais, fora de estrada ou militares, como 6x6, 8x8 ou até maiores. Uma funcionalidade interessante de alguns caminhões é o bloqueio do diferencial, muito útil para operações em terrenos lamacentos, principalmente para os traçados. O bloqueio consiste em impedir que o diferencial forneça diferente quantidade de força para as rodas. Caso uma delas patine, a outra continua tracionando. Esse sistema pode possuir 2 estágios, no caso dos traçados, ou ser automático em alguns outros casos. Nos veículos com mais eixos, frequentemente alguns deles podem ser suspendidos por um sistema pneumático, evitando que permaneçam em atrito desnecessariamente com o solo com o veículo vazio, até mesmo para a versão 6x4, que antes tracionava constantemente. Já foi desenvolvido um terceiro eixo suspensor, que desengata o segundo eixo motriz automaticamente. As cabines dos caminhões inicialmente tinham como única função alojar o condutor com acesso aos controles do caminhão, mas ao longo do tempo evoluiu para as necessidades logísticas, para um ambiente de trabalho mais confortável, com segurança e bom custo-benefício. Na primeira metade do século passado, quando o transporte em caminhões começava a ganhar mais notoriedade, era mais utilizada a cabine recuada. Havia um local específico para o motor e um ambiente para o motorista, que foi utilizada por todas as marcas da época. Enquanto os caminhões de origem americana evoluíam, essa configuração permaneceu sendo a preferida pelo mercado. Já os de origem europeia, rapidamente, na década de 50, começaram com uma nova tendência de reduzir o tamanho dos veículos, mantendo a capacidade e volume de carga, com melhor manobrabilidade. A técnica consistia em avançar a cabine para cima do motor, aproveitando melhor o espaço. Isso ocorria em veículos maiores e também nos menores. Vide a história da clássica Volkswagen Kombi, que também tem origem europeia neste período na década de 50. Assim surgia a cabine avançada, no Brasil popularizada por Fenemé, posteriormente Mercedes-Benz, seguida por outras marcas até predominarem no mercado. Outra melhora evolutiva que as cabines tiveram ao longo do tempo diz respeito ao conforto do motorista para viagens longas. Além de amortecimento independente e pneumático, quando necessário o pernoite dentro da cabine, surgiu a cabine leito, que trata-se de uma cabine comum com compartimento aumentado o suficiente para se alojar uma pequena cama na parte de trás, sem precisar rebater as poltronas dianteiras. No Brasil, o primeiro foi o Fenemé, que inclusive trazia a opção de beliche. Posteriormente seria um item de certa forma obrigatório, pelo menos de forma opcional em todas as marcas. Com o tempo também surgiu uma variante entre a cabine simples e a leito, a estendida, um pouco mais comprida, de forma a abrigar uma cama independente, que ficava dobrada na parte de trás quando fora de uso. Desta mesma forma, para aumentar o conforto interno sem aumentar o comprimento e posteriormente permitindo até ficar de pé dentro da cabine, surgiu também o teto alto, nada mais que a elevação do teto, com criação também de espaços para porta-objetos e diversos nichos.
A cabine avançada inicialmente tinha um dificultador do acesso ao motor e outros componentes mecânicos para manutenção. Com o tempo, então, surgiu a cabine avançada tipo basculante, facilitando acesso aos componentes mecânicos. No Brasil, a pioneira foi a Volkswagen em 1981, seguida por Ford com os modelos Cargos em 85 e pelas demais marcas, e hoje é quase uma unanimidade, dentre os leves até os extra pesados. O caminhão propriamente dito é formado por um chassi que abriga os componentes mecânicos e de suspensão e a cabine. De acordo com o tipo de uso, recebe o implemento, que pode ser de várias marcas. Muitos implementos para caminhões são semelhantes às carretas, com a principal diferença em tamanho e capacidade de carga, mas alguns quase exclusivos, como betoneiras, coleta de lixo. Veja a seguir 30 tipos de implementos e suas nomenclaturas.